Olá, eu me chamo Felipe Oliveira e hoje nós vamos encontrar a ordem de recorrência de uma função para a disciplina de Projeto Análise de Algoritmos. Então, a função é essa, podemos observar que ela tem uma recursão aqui no 3t de n sobre 4, ou seja, ela fica recursivamente funcionando aqui quando nós colocamos ela, por exemplo, em uma árvore de recursão, né? E a árvore de recursão é um dos nossos mecanismos para encontrar a ordem de recorrência. E é o que nós vamos utilizar neste vídeo para encontrar a ordem de recorrência dessa função. O primeiro passo é criar a árvore de recursão, ou pelo menos o que nós podemos utilizar para conseguir resolver, até onde o que nós precisamos, né? Nós temos que, no primeiro nível, obviamente ela vai ter um nó somente na árvore, que é o n, e a partir dos outros níveis ela vai trabalhar em cima desse termo aqui da recursão, onde cada nível, a partir do primeiro, em seu nó vai ter uma ramificação de 3 nós. Aqui no primeiro nível teve uma ramificação de 3, no segundo nível cada nó do segundo nível teve uma ramificação de 3 nós. Então nós podemos observar, por exemplo, que a quantidade de nós ela se dá pela expressão 1 sobre 3 elevado a uma determinada incógnita, por exemplo, sei lá, C. Porque, por exemplo, aqui no primeiro nível nós temos que é o nível 0, né, da recursão, e o 3 elevado a 0 dá 1, então nós temos um nó. No segundo nível nós temos que é o nível 1, então o 3 elevado a 1 temos 3, né, no segundo nível. No terceiro nível nós temos que é o 3 elevado ao quadrado, que temos 9 nós. Então ela se comporta dessa maneira. Para o nosso caso aqui, esses 3 níveis nós já conseguimos perceber o jeito da função. Então o valor de cada nó ele é calculado baseado nessa expressão aqui. No primeiro nó, no primeiro nível, que só tem um nó, ele vai ter obviamente todas as entradas, que é o n. E a partir disso, todos os seus níveis vai ser baseado nessa expressão do n sobre 4. Então no segundo nível, o n sobre 4 ele é aplicado em cima do n, quando ele chama a função de novo, no t aqui. Então, em vez de ser n, vai ser n sobre 4. Então, é a entrada dividida sobre 4 em cada nível. E no terceiro nível, ele vai ser o n sobre 4, essa expressão aqui, aplicado em n sobre 4, que é o que cada nó desses três aqui tem. Então, a entrada vai ser agora o n dividido sobre 16. Então, nesses nós do terceiro nível, o valor de cada nó vai ser o n sobre 16. O segundo passo agora é calcular o custo dessa expressão em cada nível, né? No primeiro nível nós temos que esse custo é calculado aplicado o valor da entrada do nó nesse n quadrado, aqui da expressão da função. Então no primeiro nível nós temos que é o n aplicado ao n quadrado, então nós resultamos em n quadrado. No segundo nível nós temos que é o n sobre 4 aplicado ao n quadrado, então nós temos um resultado de n quadrado sobre 16, só que nós temos 3 nós no nível, então nós multiplicamos o 3 vezes o n quadrado sobre 16, nós temos 3n quadrado sobre 16. No terceiro nível nós temos que são n sobre 16 aplicado no n quadrado, então nós temos como resultado o n quadrado sobre 256. Como são 9 nós no terceiro nível, então nós temos o 9n quadrado sobre 256. Então, o próximo passo aqui é somar esses termos, né? E nós podemos observar que esse somatório ele caracteriza uma PG com uma razão de 3 sobre 16, multiplicado sucessivamente para encontrar os seus termos. Por exemplo, nós temos aqui nesse primeiro nível o 3 sobre 16 sendo multiplicado aqui com o h, né? Nós temos aqui o 3 sobre 16, e o h ele seria 1 aqui e ficaria 3n quadrado sobre 16. No segundo teria 3 sobre 16 multiplicado por 3 sobre 16, que teríamos
o 9 n quadrado sobre 16, sobre 256. E assim sucessivamente até chegar no seu termo geral, que seria isso daqui. Com esse H aqui embaixo, que representa o 16, né, o crescimento do denominador. Então a razão é 3 sobre 16. Nós colocamos em evidência o termo comum, que é o n quadrado. Nós temos aqui, e o 1 ele é o primeiro termo, e observando que o último termo é essa expressão geral. Então nós vamos colocar na fórmula de somatório da PG, aqui, onde diz que o somatório do H aqui, ele, baseado no H, ele é calculado por o primeiro termo dividido por 1 menos a razão, né? E nós temos que essa expressão é tida por o 1, que é o primeiro termo da PG, dividido por 1 da fórmula menos a razão, que é 3 sobre 16. Resolvendo a fração aqui, nós temos que o denominador é 16, numerador nós temos 16 vezes 1, 16, menos 3, 13. Nós temos 1 sobre 16, 1 sobre 13, 1 sobre 13, 16. Multiplicando o primeiro vezes o inverso da segunda, nós temos que é 16 sobre 13. Então, esse somatório aqui todo é 13 sobre 16, multiplicado por n, que é essa expressão aqui, por n quadrado. Então, nós temos que a recorrência da função, ela é dada por θ de n quadrado. Obrigado pela atenção e até a próxima.